Nos evangelhos, nós vemos algumas curas feitas por Jesus. E hoje eu quero compartilhar uma delas aqui da Bíblia com vocês, que se encontra no capítulo 8 do livro de Mateus, dos versículos 2 até o versículo 4, que diz o seguinte: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Com essa passagem dessa cura desse leproso, a gente consegue absorver muita coisa, aprender muita coisa aqui com Jesus. Primeiro ponto que eu vi aqui é que Jesus ele, se mostra aqui como uma autoridade sobre tanto a doença, mas também sobre a lei. Porque nessa época as pessoas não podiam simplesmente tocar em um leproso. E Jesus, para fazer essa cura, ele tocou nesse homem leproso. Então, ele se mostrou estar acima da doença e também acima da lei. Porém, no final, quando ele fala que mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta de que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo, ele não está se colocando como uma quebra da lei, mas não, ele está falando para esse homem que foi curado para seguir as ordenanças, que foram colocadas antes por conta da lei. E outra coisa que me chama muita atenção nessa passagem também é essa questão de o leproso, ele perguntou para Jesus: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus prontamente responde para ele: Quero, fica limpo. E o que eu entendo aqui é que, primeiro, a forma com que esse homem falou com Jesus, perguntou a Jesus, se quiseres, isso nos ensina muito, que muitas vezes a gente pede as coisas para Jesus, até uma cura mesmo, a gente pede para Deus de uma forma como um certo orgulho ou um certo egoísmo, só querendo algo para nós, mas nós não costumamos perguntar se é a vontade dele. E nessa passagem a gente vê que esse homem, ele perguntou: se queres, podes curar-me. E Jesus prontamente disse: quero, seja curado. E curou esse homem, falou: fica limpo. E muitas vezes é assim conosco também, Isso aqui é uma forma que nós podemos aprender também como falar com Deus, como pedir as coisas ao Senhor para sermos ouvidos por Ele. Então, precisamos entender e identificar a vontade do Senhor, quando nós pedimos algo a Ele. Amém? Deus abençoe sua vida. Cristo vive.